explorado nas nossas provas os instrumentos de mensuração de retorno. O índice Sharpe, o índice Treynor e o beta. Então vamos falar um pouquinho disso. Vamos lembrar que uma carteira bem diversificada tem seu risco de mercado eliminado, gente? Não. Mesmo que a gente diversifique muito uma carteira, a gente não consegue eliminar todo o risco de mercado. O risco e a performance de uma carteira bem diversificada depende fundamentalmente do risco não diversificável ou sistêmico. E nós, nesse gráfico que nós estamos olhando, podemos observar que conforme a gente aumenta o número de ativos na carteira, o risco específico vai caindo, mas até o limite em que, mesmo que eu coloque mais ativos na carteira, eu continuo com o risco não diversificável, o chamado risco sistêmico, que independente da quantidade de ativos que você tenha, ele estará lá. Acho que é legal a gente junto no gráfico verificar que, veja, esse risco diversificável, que tá, essa linha que cai e aí estabiliza num determinado ponto, que também chama-se risco não sistemático ou específico, a gente gerencia através de correlações, dos índices de correlações entre ativos, escolhendo as correlações negativas e, teoricamente, eliminando totalmente o risco específico quando a correlação é -1. Já o risco sistemático não pode ser eliminado, mas ele pode ser, sim, gerenciado através do beta. O beta, que sempre tem esse símbolo da letra grega, beta, é uma medida muito importante que demonstra a sensibilidade das ações de uma empresa ou um fundo de investimento em relação ao índice de referência ou ao seu benchmark. Tratando-se de ações, esse índice, geralmente aqui no Brasil, é o Ibovespa, na maioria das vezes, pode-se usar outros, tá? E o que o beta reflete? O comportamento de uma ação ou de um fundo em relação a esse Ibovespa. Assim, o investidor tem uma noção de qual a tendência de comportamento do investimento em relação ao benchmark. Vamos juntos entender o beta. Nós fizemos aqui uma representação gráfica em que a gente vai ver um beta, esse índice beta, o índice de risco sistemático, ele pode ser menor que 1 ou maior que 1. O índice beta 1 é chamado de neutro. Mas o que significa um beta de uma ação ou de uma carteira de fundos menor que 1? Ele é chamado de um fundo defensivo. E se for maior que 1, ele é chamado de agressivo. Vamos ao impacto disso com exemplos? Imagine uma ação com beta de 0,6. E aí eu tenho o Ibovespa, que é o benchmark, subindo 4 ou caindo 7. Se essa ação ou carteira é defensiva, significa que quando o índice sobe 4, esta ação sobe só 2,4, ou seja, ela sobe só 60% do índice. Mas o lado bom é que quando o Ibovespa cai, que nosso exemplo é 7, por ela ser uma ação defensiva, a queda dessa ação, a gente vai ver, vai ser só de 4,2%. Essa estratégia defensiva é ótima quando você tem um pouco de medo, você quer aplicar no mercado de ações, mas tem medo de se expor a grandes volatilidades. Portanto, quando a gente adquire carteiras ou ações com betas defensivos, a gente tem uma volatilidade, um risco de preços menor. E o que quer dizer um beta agressivo? Pusemos aqui um exemplo com beta de 1,5. Se o Ibovespa subir 10 e a ação tem beta de 1,5, a ação vai subir 15. Mas, veja lá, quando o Ibovespa cai, a ação cai mais, com uma intensidade maior. A intensidade de beta de 1,5 vezes mais cai para 7,5. E o que significa o índice beta de
1. O índice beta de 1, não esquece, gente, é o beta do benchmark. Na maioria das vezes, do Ibovespa. Ok? Vamos agora falar de outro índice, o índice alfa. Agora sim, a gente quer medir o retorno adicional ou perda adicional gerado por um gestor quando comparado ao índice de mercado, ou ao Ibovespa, ou ao benchmark que ele segue. Esse índice é conhecido como alfa de Jensen. Ele representa, muito importante isso aqui, a habilidade do gestor em atingir um retorno que está acima do que ele poderia gerar, dado o nível que o determinado fundo já está correndo medido pelo beta, como a gente viu anteriormente. O que eu quero dizer com isso? O Ibovespa subiu 10% e o meu gestor está com beta de 1,8 e ele subiu 11. Peraí. Se ele está correndo um risco sistemático de 1,8 diante de uma subida de 10% da bolsa, o esperado era ele subir 18. Então, se ele subir 10, 11, vocês têm muito mérito. É isso que o alfa quer medir. Um alfa positivo indica que determinado fundo teve uma performance melhor do que o seu beta predizia. Um alfa negativo indica o inverso, que o fundo produziu uma performance pior do que o seu beta prenunciava. A fórmula do cálculo do alfa é a seguinte, vai que cai na prova, vocês não ficam assustados. O alfa, a gente calcula a taxa de retorno observada pela carteira ou pelo ativo que a gente está analisando, menos o retorno do ativo livre de risco. Daí nós vamos tirar o prêmio pela unidade de risco corrigida pelo beta, ou seja, a gente vai fazer retorno da taxa de mercado, o Ibovespa ou outro índice, menos a taxa livre de risco, tudo isso corrigida pelo coeficiente beta. Com exemplo fica mais claro sempre, né? Determinado benchmark do mercado, aqui nós vamos adotar o Ibovespa, durante um período analisado apresentou uma alta de 20%. E o portfólio do fundo de investimento em análise apresenta um beta de 1,5%. Considerando que o retorno verificado nesse fundo no mesmo período foi de 30% e que a taxa livre de risco esteja em 12%, qual o índice alfa? Aí é só a gente colocar tudo na formulinha, gente. Olha lá, 30 menos 12, o 30 é o retorno que a gente observou no fundo. 12 é o ativo livre de risco. 20 menos 12, por que 20? É o Ibovespa. E o 12 é ativo livre de risco. Tudo corrigido pelo beta de 1,5. Quanto deu aqui? Deu um alfa de 6. Conclusão. Um alfa de 6 significa que esse fundo rendeu 6% a mais do que se esperava em função do seu risco de mercado dado pelo seu beta. Ficando claro que em caso de uma má performance, esse índice seria negativo. Quando a gente analisa, então, o alfa, a gente tem a seguinte interpretação para facilitar aí para vocês. Dica. Quando o desempenho da carteira está em equilíbrio com o desempenho da carteira de mercado, o alfa vai ser 0. Quando a carteira de ativos, o portfólio, tem um desempenho melhor que o mercado, dado o beta que ele elegeu, o alfa é superior a 0. Ou, se ele tiver pior do que o seu beta predizia, nós vamos ter um beta menor que 0. Dúvidas? Fique tranquilo, manda pra gente que teremos o maior prazer em respondê-las.